Olá pessoal, hoje nós vamos para a nossa aula de quinta-feira, tá? Do dia 8/4/2021. Hoje nós vamos falar, a aula é a aula 10 e o nosso conteúdo já é um pouco mais aprofundado que a aula de ontem. É pesquisa mercadológica, só que nós vamos falar sobre os aspectos práticos. Bom, pessoal, dentro desses aspectos práticos, há o cálculo amostral, tá? Dentro desse cálculo amostral, eu tenho o quê? Variável. O que seria variável? Vamos lembrar. São os diferentes objetos estudados, os quais permitirão fazer uma análise desejada. As variáveis são classificadas em variáveis quantitativas, que são em números, e variáveis, variável qualitativa e variável quantitativa, que é em números, tá? O que seria variável qualitativa? São as variáveis que apresentam uma qualidade, um atributo, uma preferência. Por exemplo, sexo da pessoa, se é masculino, se é feminino, nível de escolaridade, se a pessoa, até que ano ela estudou. Depois nós vamos para a variável quantitativa, né? São variáveis que apresentam como resposta um número resultante. Por exemplo, idade de uma pessoa, a renda de uma pessoa, tá? Então aqui tem até uma explicação aqui de um exemplo 1, tá? Aqui fala o seguinte: para obter um perfil público, por exemplo, nos finais de semana, o proprietário de um cinema contratou 2 pesquisadores para coletar referências, dados da clientela. Esses pesquisadores, eles escolheram 6 objetos de estudo para pesquisar: o sexo, né, desse público que frequenta o final de semana no cinema, idade, nível de escolaridade, estado civil, renda mensal e meio de transporte utilizado para chegar ao cinema. No final de semana, foram entrevistados 20 frequentadores desse cinema. Os resultados obtidos, a gente vai olhar aqui, ó. Fez um levantamento, né, do sexo, da idade, da escolaridade, estado civil, e apareceu, vocês observaram que aqui está tudo em números? Então, isso aqui é um tipo de pesquisa mercadológica, tá? De variável quantitativa. Aí, o que acontece? Por intermédio dessa análise aqui, né, desses dados referente à pesquisa sobre aqueles frequentadores do cinema, aí a equipe, a direção, o coordenador do estabelecimento, ou seja, do cinema, poderão tomar algumas decisões, né, quanto a até atender esse pessoal, a diferente classe de pessoas, tá? Aí depois a gente tem o momento da pesquisa. De acordo com Arantes, em 1978, houve um momento adequado, segundo ele, para se fazer uma pesquisa. Qual que é que ele considera? Esses aqui, né? Desejável iniciar o negócio quando se identifica qualquer irregularidade no negócio, no lançamento de novas linhas de produto e aí por diante. Técnicas de pesquisa mercadológica. O que seria isso? As técnicas mais utilizadas durante uma pesquisa dentro da área
comercial. Seria a qual? A entrevista, a observação, o inquérito e o questionário. As duas primeiras entrevistas, se observaram, requer o quê? Tempo, né? Às vezes pode sofrer alguma influência de certos fatores psicológicos, né? Devendo também, às vezes, nas pesquisas ser usada somente quando houver necessidade, uma proposta mais técnica, mais analisada, mais subjetiva. Mas, em geral, a pequena empresa utiliza-se do inquérito, né? Que é uma forma de pesquisa simples, que pode ser realizada no próprio estabelecimento, né? Por último, o questionário, que pode ser parte de um roteiro, deve ser preenchido pela própria pessoa a ser pesquisada. Mas dificilmente isso acontece, né? Todo o universo que interessa a empresa é de responsabilidade da empresa. Então, faz-se pesquisa por amostragem, né? Ou seja, torna-se uma parte do universo geral e pesquisa. Aí vocês irão ler, pessoal, tem mais algumas coisas, né? Alguns pontos que, segundo o nosso momento de pesquisa, o senhor Arantes, ele fala pra gente, ele cita aqui alguns tópicos, né? Aí já o Cobra, que é de 1990, ele elabora 7 passos para se elaborar uma pesquisa. Aqui estão elas, né, as respectivas pesquisas, e vocês irão ler. Então, hoje a atividade, ela se tratou de uma maneira bem geral para explicar sobre como é feita as pesquisas no mercado, né, em sentido de ser mais prático. Aí vocês observam bem quando vocês forem ler. Fazendo um resuminho aqui geral, ao longo dessa aula a gente estudou, a gente pôde perceber, conhecer como fazer o cálculo amostral de uma pesquisa, o momento da pesquisa, né, as técnicas elaboradas, e teve também as sugestões para a elaboração de uma pesquisa mercadológica. Vocês irão responder a atividade aqui, tá? E seria isso, pessoal. Muito obrigada. Tenha uma boa aula, bons estudos a todos e até amanhã.